Cerimônia solene com a presença de muitas autoridades, além do presidente eleito. Nas imagens você vê aí o presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Caian Messina com a gente aqui ao vivo. Caian, já entrando agora no plenário, então, consegue observar daí? Pois é. Ainda não entrou, mas está entrando neste momento aqui, ó. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Estevão Neres mostrar ali, ó. Eu vou até abaixar para facilitar o trabalho do nosso cinegrafista Estevão aqui. Ele está entrando pelo lado direito do plenário da Câmara dos Deputados. Ali está Jair Bolsonaro ao lado do presidente Michel Temer. Vai então subindo em direção à mesa diretora da Câmara. Foi inclusive o primeiro a subir. É um simbolismo aí diferente, né? Inclusive está sendo alvo de algumas palmas aqui no plenário, agradecendo, e o próprio presidente Michel Temer, então, aqui ao lado de Jair Bolsonaro. Ele vai, neste momento, chegando aqui à mesa diretora da casa. O presidente Michel Temer vai sentar ali à direita de Eunício Oliveira, o presidente da Câmara, o presidente do Senado da República, e Jair Bolsonaro no cantinho ali da mesa, né? É óbvio, ele ocupa um lugar de destaque aqui na mesa diretora do Congresso Nacional, presidente eleito. E olha, é impressionante, o deputado Arnaldo Faria de Sá, aqui do PDT de São Paulo, já posou para foto aqui, Jair Bolsonaro acenando bastante, conversando com os colegas, né? Ele foi parlamentar durante 28 anos, claro, conhece realmente este plenário aqui de cabo a rabo. E muitos parlamentares também, né, só para chamar a atenção, nesses tempos de mídia social, nesses tempos de Twitter, Facebook, olha lá, Jair Bolsonaro manda um coraçãozinho aí para alguém, algum parlamentar que estava ali na frente. O interessante é o seguinte, né, um parlamentar ali, ele acabou pedindo para Jair Bolsonaro, presidente, faz a arminha, faz a arminha. Ele falou que não e mandou um coraçãozinho, né? Lembrando que aquele gesto da arma de Jair Bolsonaro foi muito repetido durante a campanha do presidente eleito, né? Então, candidato, e desde então Jair Bolsonaro tem evitado esse gesto aí que é característico da campanha dele. Dá muitos joinhas, faz aquele gesto, né, batendo ao lado da cabeça como se fosse uma continência, né, de oi, tudo bem. E nesses tempos de mídia social, muitos são os parlamentares filmando Jair Bolsonaro e tirando aquela selfie, né? Porque a depender então da orientação ideológica do parlamentar, Jair Bolsonaro obviamente acaba sendo realmente alguém muito importante do ponto de vista de votos. Ele agora posa para a foto segurando um exemplar da Constituição brasileira, assim como o presidente Michel Temer, e neste momento a gente vê também ali o ex-presidente José Sarney, também Rodrigo Maia chegando ali no cantinho, Raquel Dodge está na ponta esquerda da mesa, Jair Bolsonaro na ponta direita, né? Ao lado, Jair Bolsonaro está ocupando um lugar ao lado do presidente do Supremo, Dias Toffoli, com quem ele troca ali algumas palavras rápidas. Mas olha, Jair Bolsonaro muito sorridente, muito tranquilo, né, fazendo diversos gestos aqui aos colegas, né, parece estar realmente muito à vontade. Já Michel Temer, né, vai também conversando com Dias Toffoli. Trata-se de um diálogo bastante importante, né, porque houve alguns momentos durante o governo Michel Temer que a relação entre o Executivo, entre a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal esteve estremecida, né? Então é um diálogo realmente bastante importante. Jair Bolsonaro vai sendo bastante abraçado, assediado, né? Agora, como ele está na mesa diretora e o espaço ali é realmente reduzido, ele está sendo um pouco menos, mas olha, durante os breves minutos em que ele saiu do meio do Salão Verde e entrou ali pela entrada privativa das autoridades, ali pela esquerda, pela direita do plenário, houve
uma verdadeira multidão ali buscando uma palavra, um gesto e principalmente uma foto. Então, a cerimônia vai começar aqui a qualquer momento. A mesa está composta justamente pelas autoridades presentes, né? Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, José Sarney, que foi um presidente importante do ponto de vista da redemocratização do Brasil, um parlamentar realmente com muita história no Congresso Nacional, presidiu o Senado muitas vezes, foi um dos parlamentares mais longevos da casa, né? Agora Michel Temer se senta, José Dias Toffoli também, e Jair Bolsonaro assina então o registro de presença nesta sessão. Ele está ali na ponta direita e olha, a todo instante a gente vê que ele é incomodado, entre aspas, né? Obviamente, um presidente eleito adora esse tipo de atenção, né? Em busca ali de um aperto de mão, de uma palavra, enfim. Então, Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é a vedete, né? É o protagonista desta sessão que acaba de começar. O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, acaba de iniciar a sessão. Patrícia. E Caian, então a gente vai acompanhar o início dessa sessão ao vivo, direto de Brasília. Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer. Presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor deputado federal Rodrigo Maia. Presidente da República Federativa do Brasil, do período de 85 a 90, excelentíssimo senhor ex-presidente e ex-senador José Sarney. Compõe a mesa, o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, o senhor deputado federal Fábio Ramalho. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Dias Toffoli. Compõe também a mesa a Procuradora-Geral da República, Sua Excelência, a senhora Raquel Dodge. Deputado federal, presidente eleito da República Federativa do Brasil, também compõe a mesa, deputado e presidente eleito, Sua Excelência, o senhor Jair Bolsonaro. Convido a todos a, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional que será cantado pelo tenor Jean Silva. Ouviram Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra
mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência Michel Temer, excelentíssimo senhor deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, presidente da República Federativa do Brasil, de 85 a 90, presidente José Sarney, primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senhor deputado federal Fábio Ramalho, presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência Dias Toffoli, Procuradora-Geral da República, senhora Raquel Dodge, deputado federal e presidente eleito da República Federativa do Brasil, senhor deputado e agora presidente eleito Jair Bolsonaro, demais autoridades aqui presentes, embaixadores, senadores, deputados federais, deputadas federais, senadoras. Queria registrar aqui a presença de vários embaixadores, embaixador da República de Angola, senhor Nelson Manuel Cosme, embaixador da República da Namíbia, senhor Samuel Nayoma, embaixador da República de Belarus, senhor Alexander, embaixador do Reino da Tailândia, senhor Sus Razak, embaixador da República do Sudão, senhor Ahmed, embaixador da República do Panamá, senhor Elmer Anel, embaixadora da República de Botsuana, senhora Tebogo Teco, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, ministro de Estado da Justiça, interino, senhor Gilson Libório de Oliveira Mendes, ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação, Walter Casimiro Silveira, ministro de Estado das Minas e Energia e presidente da Fundação Ulisses Guimarães, senhor Wellington Moreira Franco, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, general de Exército e vice-presidente eleito da República Federativa do Brasil, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, presidente do Superior Tribunal Militar, senhor ministro José Coelho Ferreira, encarregado de negócios da Embaixada da República Árabe Síria, senhor Mohamed Kafif, ministro do Superior Tribunal Militar, senhor José Barroso Filho, presidente do Tribunal de Contas da União, senhor ministro Raimundo Carreiro, representando o comandante da Marinha do Brasil, vice-almirante Sérgio Natan, representando o comandante do Exército Brasileiro, senhor general de brigada Ivan Ferreira Neiva Filho, representando o comandante da Aeronáutica, senhor brigadeiro do Ar Cloé Vércia Alves, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhor André Luiz Guimarães Goldinho, senhor Henrique de Almeida Ávila, senhores constituintes, senhoras constituintes, senadores e senadoras, senhor Albano Franco, senhor Francisco Guimarães Hollenberg, senhor Mauro
Cabral Benevides, do meu querido Ceará, senhor Teotônio Vilela Filho, deputados constituintes aqui presentes, senhor João Machado Hollenberg Mendonça, senhor Luiz Alberto Rodrigues, Luiz Alfredo Solomão, Márcio Braga, Marcones Gadelha, Nelson Sabrá, Ronaldo de Azevedo Carvalho, Simão Cirineu, senador do período 95 a 2003, Mauro Miranda Soares, senador eleito Flávio Bolsonaro, senador eleito senador Marcos Duval, senadoras e senadores, que vejo aqui vários senadores, senadoras, deputados, deputadas, constituintes, veja ali Maria de Lourdes Abadia, sentada lá atrás, senhoras e senhores, autoridades presentes. Este Congresso Nacional vive hoje um dia histórico, ao reunir democraticamente um presidente da República do exercício do cargo, meu companheiro de partido Michel Temer, e um ex-presidente da República, senador José Sarney, e o presidente eleito, deputado e presidente eleito Jair Bolsonaro. O Parlamento brasileiro tem a honra de proporcionar o primeiro passo de um processo de transição que, eu ouso afirmar, respeita exatamente o espírito da Constituição Cidadã promulgada há 30 anos atrás. De fato, a Constituição de 1998 é uma obra eloquente do avanço institucional, social e legislativo da civilização brasileira, e bastaria, para louvá-la, nos remetermos à sua eficácia no plano da realidade. Imprensa aqui presente, é inegável que ela marca, essa Constituição, a transição para o mais longo período democrático da República Federativa do Brasil contemporâneo. Cumpre-nos, portanto, lembrar daquele momento histórico. Antônio Paz de Andrade, que já não está entre nós, com quem eu dei os meus primeiros passos na política, sempre se orgulhou de ter sido um dos 603 deputados e senadores que, em diferentes momentos, participaram da elaboração dessa Carta Magna. Deixou para a posteridade, em parceria com o nosso professor de Direito Constitucional, Paulo Bonavides, a obra História Constitucional do Brasil, na qual revela que a proposta de uma nova Constituição remonta a julho de 1972, quando o Grupo Autêntico do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, decidiu transformá-la na sua principal bandeira. Apesar da resistência inicial da cúpula moderada do partido, o tema sempre esteve presente na atuação dos autênticos, que se incorporaram à campanha de Ulisses Guimarães à presidência da República em 1993. A partir de 1997, a pregação constituinte ganhou ímpeto especial. Primeiro, no âmbito parlamentar, por meio de pronunciamentos da direção nacional do MDB. Posteriormente, lembram os autores em manifestações de todo o Brasil, culminando com o lançamento em São Paulo da Carta aos Brasileiros, lida em ato cívico na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Paz e Bonavides assinalam em seu livro que a Assembleia de 1988 foi a primeira constituinte brasileira que não se originou de uma ruptura institucional, nem foi precedida de um ato de independência. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte foi resultado de compromisso firmado durante a campanha presidencial de Tancredo Neves e do presidente, hoje aqui ao meu lado, José Sarney, que nos honra com a sua presença no dia de hoje. Após a morte de Tancredo, José Sarney, presidente, assumiu o Palácio do Planalto e 3 meses depois de empossado, honrou todos os acordos estabelecidos pelo presidente Tancredo Neves. Assim, convocou o presidente Sarney a Assembleia Nacional Constituinte, por meio da Emenda Constitucional número 26, de 27 de novembro de 1985.
A chama da mudança, a partir de então, passou a iluminar o Congresso Nacional. Quem participou da Assembleia Nacional Constituinte, e aqui tem vários deputados, deputadas, senadores e senadoras que participaram desse momento histórico brasileiro. Quem participou costuma lembrar com entusiasmo daquele maravilhoso momento da história do Brasil. Os corredores desse Congresso Nacional fervilhavam de brasileiros e brasileiras, de todas as profissões, de todas as raças, de todas as cores, de lugares e de classes sociais diferentes de todo esse país. Imbuídos do propósito de fazer reerguer, sem prévio esboço, a democracia liberal e a justiça social a partir da população e da participação popular direta deste Brasil inteiro que foi tão marcante. Ulisses Guimarães estimava em 10 mil pessoas o trânsito cotidiano nas dependências do Congresso Nacional, o que representava aproximadamente a participação de milhões de pessoas em todos os eventos. Foi assim que o povo brasileiro, ao cruzar as portas do Congresso Nacional, fez dele, de fato, e mais do que nunca, a casa do povo brasileiro. O Parlamento, por sua vez, soube corresponder ao voto da confiança popular. E os anseios da sociedade se materializaram em 122 emendas populares, apoiadas por mais de 12 milhões de assinaturas e em mais de 71 mil sugestões enviadas ao Congresso Nacional pelos Correios. O trabalho daquela Assembleia resultou em 5 anteprojetos, 4 projetos, mais de 61 mil emendas, sem contar as mais de 20 mil emendas das subcomissões e comissões e quase 5 mil destaques feitos pelos senhores parlamentares. Os números evidenciam a intensa atividade dos constituintes. As estatísticas impressionam e comprovam a magnitude do trabalho daqueles parlamentares, superando todos os recordes de produção legislativa. Contabilizaram-se 182 audiências públicas, 330 sessões plenárias, mais de 1.000 votações, 2.400 horas de discursos e 15 mil pronunciamentos. Tudo isso esclarece a razão de se ter transformado na mais longa constituinte de nossa história, transcorrendo de 1º de fevereiro de 87 a 5 de outubro de 1988. As constituições refletem o momento histórico em que elas nascem. E naquele momento, o povo brasileiro soube, como sabe hoje, que é na democracia que se escreve o futuro com as próprias mãos. Parlamentares históricos, como, veja aqui, Marcondes Gadelha, Cristina Tavares, que já não está entre nós, Lisânias Maciel, Fernando Lira, Alencar Furtado, Freitas Nobre e Michel Temer, nosso presidente, que na Constituinte se destacou na subcomissão do Judiciário e do Ministério Público. E tantos outros demonstraram que atuar com civismo cria laços de respeito à população. Essa é a história da nossa Constituição. Por isso, devemos sempre respeitá-la e principalmente cumpri-la. Senhoras e senhores parlamentares, Brasil inteiro que nos assiste, imprensa brasileira que nos cobre aqui nesse momento, senhoras e senhores convidados, jornalistas de todo o Brasil e do exterior que aqui representam os seus veículos de comunicação. Hoje, iniciando-se a transição entre governos, vimos o voto democrático prevalecer novamente na nossa República Federativa do Brasil. Deputados distritais, estaduais e federais, senadores e senadoras,
governadores e governadoras e o presidente da República foram escolhidos de acordo com o princípio da soberania popular, o voto direto. Neste dia, como não lembrar também as sábias palavras proferidas por ele, que foi o maior de todos nós MDBistas. Me refiro à memória e à história de Ulisses Guimarães. Há exato 30 anos, ele dizia: a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Essas palavras me inspiraram durante toda a minha vida pública. À frente desse Congresso Nacional, mesmo nos momentos mais tensos, procurei sempre lembrar que a Constituição é a personificação jurídica de nossa pátria, que está acima de todos nós. A Constituição é a expressão do pacto social firmado por todos os brasileiros de viverem em cooperação leal, de respeitarem uns aos outros e o direito dos outros, de defenderem a nossa nação, de amarem a liberdade e de conduzirem-se com justiça. Assim, diante de um ex-presidente da República, meu querido presidente José Sarney, meu consultor e meu tutor político, do atual e do presidente eleito, do atual presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro, tenho certeza de que, com um governo novo, de uma nova legislatura, vamos honrar os que vieram antes de nós e continuar caminhando juntos, rumo a um futuro de prosperidade, de justiça, de paz social para todos, sempre sob a luz da democracia e da Constituição cidadã. Pois nela, no plano econômico, permita-me observar, presidente eleito Jair Bolsonaro, Vossa Excelência também encontrará o enquadramento jurídico adequado para dar ao Brasil, em um círculo virtuoso e permanente de desenvolvimento sustentável para todos os brasileiros. Tenho certeza que esse não é apenas o meu sonho, esse é o sonho e o propósito de todos nós brasileiros. Que Deus ilumine e abençoe essa casa, o povo brasileiro e a todos nós. Muito obrigado. Concedo a palavra ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, para o seu pronunciamento. Enquanto o presidente desloca e registra a presença do embaixador do Estado de Israel, senhor Yossi Shelley, ministro de Estado do Turismo, senhor Vinícius René Lumertz Silva. E agradeço mais uma vez a cobertura da imprensa brasileira e mundial. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, o ex-presidente da República, meu amigo presidente Sarney, deputado Fábio Ramalho, vice-presidente do Congresso, presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, procuradora-geral, doutora Raquel, deputado federal e presidente eleito da República Federativa do Brasil, senhor Jair Bolsonaro. Eu hoje, 30 anos depois, há 30 anos eu na galeria acompanhando a Constituição e meu pai como deputado aqui, hoje presidente da Câmara, tenho muito orgulho de presidir a Câmara, de poder representá-la nessa importante sessão histórica. É com grande satisfação que me junto a todos nesse plenário para comemorar as 3 décadas da Constituição de 88. Comemorar é mais que celebrar, é rememorar. É em conjunto trazer o passado à memória. E hoje gostaria de começar lembrando que nossa
tradição constitucional republicana, em seus quase 130 anos, nos legou constituições que duraram pouco. Nessa nossa história de constituições breves, não é trivial que propostas que acenaram para a substituição da Constituição em vigor tenham sido repudiadas pela opinião pública durante o último processo eleitoral. Em um contexto de forte polarização política, houve quem pensasse que as pessoas se deixariam seduzir pela ideia fácil de que basta trocar de Constituição para resolver os problemas do nosso país. A sociedade brasileira, contudo, surpreendeu seus intérpretes mais desatentos e reafirmou que tem na Constituição de 88 a sua bússola. A nossa Constituição é extensa e detalhada. Como todo produto do trabalho humano, tem imperfeições. Dr. Ulisses já o admitia no próprio discurso de promulgação. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, disse ele. Ela tem se mostrado ao longo desses 30 anos mais forte que os críticos de primeira hora ousariam imaginar. Seu núcleo repousa em princípios muito gerais, como a liberdade, a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Princípios que nos irmanam e, ao mesmo tempo, nos separam. Sua interpretação desperta controvérsias profundas e é legítimo que seja assim, como tem sido em todas as grandes democracias do mundo. O sentido da Constituição está em plena disputa. Ela é definido em uma troca constante entre a opinião pública, notadamente a imprensa e a sociedade organizada, e as instituições do poder legislativo, executivo e judiciário. As democracias constitucionais não são forjadas apenas a partir do que de antemão compartilhamos, mas a partir daquilo que somos capazes de construir em comum, a despeito de, por vezes, exatamente em razão das nossas diferenças. Mas o fato de não querermos uma nova Constituição não é o mesmo que negar a necessidade de reformas. Pelo contrário, constituições longevas passam por processos profundos de mudança para que possam continuar dialogando com o mundo. Mudam para permanecer, alteram o seu texto para fortalecer suas fundações. Temos, nesse sentido, agendas que são prementes. Algumas envolvem ajustes no próprio texto constitucional, outras, a adoção de medidas legislativas que garantam a sua eficácia. A reforma da Previdência é uma delas. É preciso controlar o déficit e construir um sistema previdenciário mais justo, que não seja concentração de riqueza, ainda que tenhamos que enfrentar críticas e incompreensões no processo. No campo da segurança pública, precisamos de uma resposta coordenada e inteligente à violência. Combater o crime organizado e o tráfico de armas e drogas de forma efetiva exige um sistema único de segurança pública em pleno funcionamento. A Câmara dos Deputados tem feito a sua parte até o momento e fará mais. Há diversas pautas no âmbito do Congresso para reforçar a segurança da população. Cito, entre outras, os anteprojetos de lei apresentados pela Comissão de Juristas, presidida pelo ministro do Supremo Alexandre Moraes, em tramitação nessa Casa deste junho, com o patrocínio de diversos líderes. Também oferecemos ao debate do Congresso o anteprojeto de lei da reforma de lei da improbidade administrativa, coordenado pelo ministro do STJ, Mauro Campbell, que traz contribuições importantes ao combate à corrupção. Precisamos, enfim, aumentar o dinamismo da economia brasileira e do setor público. Deflagramos iniciativas importantes que podem ajudar a construir medidas concretas nesse rumo, como a reforma tributária em debate em comissão especial e os grupos de trabalho sobre tributação da renda corporativa, sobre o mercado de debêntures e sobre a legislação social brasileira. Ao mesmo tempo, uma comissão de juristas coordenada pelo ministro Bruno Dantas do TCU se debruça sobre temas ligados aos sistemas de controle da administração pública. Essas iniciativas buscam reforçar e atualizar o compromisso constitucional com a justiça social e com o desenvolvimento econômico. Não é possível combater a desigualdade
desigualdade, com baixo crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, não é admissível que apenas alguns poucos se beneficiem desse crescimento. O Congresso Nacional é o espaço por excelência para realizar esse debate e para conceder medidas que possam nos conduzir aos objetivos fundamentais da nossa República. Nossa Constituição é sábia. Seu arranjo institucional prevê um poder executivo com grande responsabilidade e amplos poderes. E ao seu lado, um Congresso bicameral, complexo e plural, composto pelo princípio proporcional e majoritário, que equilibra as perspectivas políticas presentes na sociedade e os interesses dos entes da Federação. As decisões que moldam o futuro do Brasil passam necessariamente por essas medidas institucionais e delas retiram sua legitimidade democrática, observados sempre os princípios que estruturaram a Constituição. Dr. Ulisses nos lembrou há pouco mais de 30 anos, aqui mesmo nesse plenário, a persistência da Constituição é a sobrevivência da nossa democracia. Termino reforçando que o fracasso ou sucesso de um empreendimento constitucional não está selado com o ato de promulgação de uma Constituição. A propósito, uma lição mais antiga e igualmente sábia vem de Benjamin Franklin. Ao ser questionado sobre o que resultara da Convenção de Filadélfia, em 1787, ele teria respondido: uma república, se vocês forem capazes de mantê-la. A sociedade e as instituições têm a responsabilidade dioturna e indelegável de promover e aprofundar o projeto constitucional. Sem seu compromisso e sua lealdade, mesmo o texto mais engenhoso não resiste à intempéries da política. Parabéns à nossa Constituição por seus 30 anos. Há vitórias que merecem ser lembradas, mas há mais a fazer do que celebrar. O melhor tributo que podemos prestar é nosso trabalho incessante e o nosso compromisso penhorado com o que significa a Constituição cidadã. Que não nos falte força nem sabedoria para cumprir os nossos desígnios. Muito obrigado. Concedo a palavra para o seu pronunciamento a Procuradora-Geral da República e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Raquel Dodge. Bom dia. Senhor Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Presidente Michel Temer, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Rodrigo Maia, Senhor Presidente da República Federativa do Brasil no período 85 a 90, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, Presidente José Sarney, Senhor Vice-Presidente do Congresso, Deputado Federal Fábio Ramalho, Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, Deputado Federal e Presidente eleito da República Federativa do Brasil, senhor Jair Bolsonaro, senhoras e senhores senadores constituintes e deputados constituintes aqui presentes, representantes dos governos estaduais, do corpo diplomático, da sociedade civil aqui reunida. Saúdo com intensa emoção o fato de o Congresso Nacional celebrar os 30 anos da Constituição de 1988, reunindo os poderes da República e dirigindo-se à nação. É alvissareiro e gostaria de enaltecer o fato de que o Congresso Nacional concede voz ao Ministério Público neste ato solene de celebração da Constituição brasileira, como fiscal da lei e guardião da Constituição. O Ministério Público é defensor da sociedade, das instituições, do interesse público, combate o crime e defende direitos fundamentais. Nestas 3 décadas, esteve firme na defesa da Constituição, de liberdades, do interesse público, na defesa da pluralidade, em favor da democracia e do meio ambiente. O valor desta celebração transcende este momento, singular na história brasileira, porque lembra ao nosso povo que a Constituição inaugurou
o regime democrático que tem na defesa da dignidade e da liberdade humanas a centralidade de suas normas. Desde então, as instituições brasileiras tornaram-se muito mais fortes e atuam para garantir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação, que são os objetivos fundamentais da República. No plano internacional, a República rege-se pela prevalência dos direitos humanos, pela defesa da paz, pela solução pacífica dos conflitos e pela cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A Constituição de 88 instituiu um governo de leis. Não é pouco, é um feito extraordinário, porque o governo de leis é uma das principais marcas do mundo civilizado, pois garante liberdades essenciais à democracia, que são as liberdades de imprensa, de expressão, de opinião e de crítica, de cátedra e reunião. Também garante autonomia universitária, para que a inovação, o saber e o aprendizado desenvolvam-se sem amarras. O governo de leis promove paz e estimula a concórdia, que são virtudes da justiça. Em uma nação de imigrantes e nativos, nossa Constituição reconhece a pluralidade étnica, linguística, de crença e de opinião, a equidade no tratamento e o respeito às minorias. Garante liberdade de imprensa para que a informação e a transparência saneiem o conluio e revelem os males contra os indivíduos e o bem comum. A Constituição regulamenta a convivência das diferenças sob o signo da igualdade de direitos, de oportunidades, de concorrência, de respeito e de tratamento. Visionária, nossa Constituição protege o ambiente para esta e as futuras gerações. Humanitária, protege minorias e os mais vulneráveis, para que não sejam alvos do injusto. É notavelmente auspicioso o fato de se reunirem aqui, no berço da Constituição, os chefes dos poderes, como um poderoso símbolo do diálogo, do prestígio dos princípios e valores constitucionais e da transição republicana do presente ao futuro. Que esta poderosa imagem, endereçada à cidadania, seja o prenúncio de que uma era da paz e concórdia continuará a trazer ao Brasil o elevado desenvolvimento humano que tanto almejamos, a erradicação da pobreza, a dissipação das diferenças regionais, a preservação da floresta, da água, do ambiente, do patrimônio cultural e do bem comum, prometidos pela Constituição. A Constituição de 88 expressa a vontade do povo. Como em nenhuma outra ocasião, a sociedade civil manteve contato direto com os constituintes e influenciou na elaboração de suas normas. Mais do que isso, o povo viu-se reconhecer em sua pluralidade de línguas, opiniões e direitos. Anseios de dignidade foram acolhidos para que todos sejam tratados como pessoas humanas e que práticas de escravidão sejam abolidas do território brasileiro. Desejos de igualdade foram contemplados na Carta, repudiando toda forma de discriminação, seja de nacionais, seja de estrangeiros. Expectativas de respeito à intimidade pessoal foram garantidas. A separação da coisa pública e da coisa privada foi delimitada
e permite hoje o enfrentamento da corrupção de verbas públicas, a punição da improbidade administrativa e a preservação do bem comum. O regime de respeito às leis passou a vicejar em solo nacional e tornou-se prioridade dos brasileiros, que querem para si a mesma regra que vale para todos os demais. Esta ideia de igualdade parece simples, mas encontrou tantas resistências ao longo de nossa história que só veio a vigorar com longevidade a partir de 1988. Muito se avançou desde a Constituição de 1988 e, por isso, é importante celebrá-la, para que se mantenha viva, aderente aos fatos, fazendo justiça e correspondendo à vida real da nação. Para tanto, é preciso guardá-la. Não basta reverenciá-la em uma atitude contemplativa. É preciso cumpri-la à luz da crença de que os países que custodiaram escrupulosamente suas constituições identificam-se como aqueles à frente do processo civilizador e são irradiadores de exemplaridade em favor das demais nações que hesitaram ou desdenharam em fazê-lo. Os frutos deste comportamento estatal em relação à Constituição são colhidos diretamente pelo povo brasileiro, que se orgulha ou se envergonha de suas instituições. No Brasil, a celebração dos 30 anos da Constituição é também a celebração do respeito por ela, e sobre isso somente podemos festejar. O Ministério Público, que deve à Constituição sua independência e garantias de atuação, também tem sido seu guardião, atuando contra o crime que afronta direitos e corrompe a coisa pública, defendendo os bens comuns da sociedade, preservando os valores fundantes da vida em sociedade, defendendo o patrimônio público e eleições justas e livres, como lhe foi determinado. Temos consciência da importância dessa missão e da firmeza e serenidade que nos é reclamada para exercer com coragem e prontidão tais funções. É necessário também que cada cidadão compreenda que a Constituição tem a norma que preside a solução dos problemas que ele enfrenta. A Constituição é cidadã. Cada cidadão é, neste sentido, guardião da Constituição e defensor da sua integralidade. Pode invocá-la, não apenas em juízo, mas, sobretudo, fora dele, para prevenir conflitos e também para resolvê-los. Preservar seus preceitos é promover sua aplicação. Este também é um dos sentidos da Constituição cidadã, a que é do cidadão. Para cada cidadão é um grande trabalho, um trabalho de Sísifo, fazer valer as regras da Constituição, a democracia e direitos humanos, como um bloco de mármore empurrado montanha acima todos os dias. Pode parecer difícil, mas não é uma tarefa infrutífera. Muito ao contrário, é o exemplo, a esperança e a compreensão de que a democracia e o regime de leis exigem cuidados permanentes que nos torna cidadãos ativos e construtores da sociedade justa, livre e solidária que a Constituição garante. Os direitos individuais reclamam proteção diária. É preciso estar de prontidão para reconhecê-los, para invocá-los e identificar quando são afrontados. É uma atitude cívica e inteiramente constitucional compartilhar este conhecimento, transmiti-los em nossas relações pessoais, na família, na escola e no local de trabalho. Gosto de interpretar o mito grego de Sísifo na acepção esperançosa de Cora Coralina, que se apresentava como uma pessoa que, na escalada da vida, remove pedras e planta flores. Que tais flores sejam de esperança e da justiça prometida com clareza pela Constituição. A Constituição é respeitada por sua premissa estruturante
de respeito a liberdades essenciais e aos seus objetivos de justiça social, que lhe informam o núcleo axiológico. Não obstante os desafios com que os diversos momentos de crises políticas, econômicas e morais pontilharam as 3 décadas de vigência da Constituição, deve-se também credenciar a sua eficácia, além do apoio popular que colhe, às instituições fortalecidas que engendrou. Persistamos na Constituição, perseveremos na democracia, continuemos os esforços de cumprir todas as promessas do Constituinte de 88. Sigamos juntos, todos, no caminho que conduz a uma sociedade justa, fraterna, pluralista, solidária e sem preconceitos. Muito obrigada. Concedo a palavra para o seu pronunciamento ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Legislativo, os de ontem, especialmente os constituintes aqui presentes, os de hoje e também os que foram eleitos para a próxima legislatura. Presidente Michel Temer, presidente da República e chefe de governo e do Estado brasileiro, que também foi constituinte, cumprimento a Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, todos os membros do Poder Executivo. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, quem cumprimento todos da Câmara dos Deputados, em especial. Presidente da República da Transição Democrática. Sem o presidente José Sarney, talvez não tivéssemos tido a possibilidade de vivermos sob o palio da Constituição de 1988. A habilidade de Sua Excelência nesse momento, nessa efeméride que cumprimenta os 30 anos, deve ser mais uma vez destacada, como sempre o fiz nas celebrações, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja no Supremo Tribunal Federal. A nação brasileira muito deve à transição democrática à pessoa de Vossa Excelência. Meus cumprimentos. Presidente eleito Jair Bolsonaro, deputado federal e presidente eleito, a quem também cumprimento pelas eleições e também cumprimento que no último ato de campanha Vossa Excelência estava exatamente com este modelo de Constituição, com esta Constituição à mão e celebrando que, uma vez eleito, iria cumprir como vai cumprir a Constituição e as leis do Brasil. Cumprimento também a senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. Ministério Público este que deve muito à Constituição de 1988, que trouxe amplas atribuições ao Ministério Público. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros dos Tribunais Superiores, o deputado vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho, senhoras e senhores embaixadores, senhoras e senhores magistrados, um cumprimento especial aos amigos que aqui fiz na Câmara dos Deputados, os servidores da Câmara, durante os 5 anos que passei aqui, de 1995 a 2000, onde muito aprendi com os colegas servidores desta casa. Senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores, há 30 anos, nesta mesma sala plenária da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães erguia a Constituição então promulgada. Erguia a Constituição então promulgada. Em um discurso incisivo, o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte destacou que a Constituição de 1988 seria o guia da sociedade brasileira rumo a uma mudança histórica. De fato, a promulgação da Constituição de 1988
representou, mais do que um rompimento com a ordem anterior, um compromisso como a instauração de um novo país, mais democrático, livre, justo, solidário e igualitário. Os constituintes lograram aprovar uma carta extremamente plural, vocacionada a promover a convivência dos múltiplos anseios sociais da nação, contendo um amplo rol de direitos civis, políticos e sociais. A Constituição de 1988 projeta para cada brasileiro o ideal de uma cidadania plena. Muito se conquistou nestes últimos 30 anos, valendo destacar principalmente o fortalecimento das instituições democráticas. Não podemos negar que temos passado por episódios turbulentos nos últimos anos. Investigações envolvendo a própria classe política e empresarial, um impeachment de uma presidente da República, a cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, condenação e prisão de um ex-presidente da República. No entanto, olho para tais eventos com otimismo e esperança, pois todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais, de maneira democrática, com respeito à Constituição e às leis brasileiras. E o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, foi o grande árbitro, assumindo um papel na sociedade brasileira que jamais houvera exercido anteriormente. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presentes, não existe democracia sem um poder judiciário forte, independente e autônomo. E o judiciário brasileiro teve a sabedoria de, em todos estes conflitos, moderar todos eles, conflitos das mais variadas espécies, políticos, sociais, culturais e econômicos, e assim cumprindo o seu papel de pacificação social. Passadas as eleições, com a renovação democrática, a nação brasileira, a sociedade, suas instituições e os poderes da República deve voltar a se unir para pensar no desenvolvimento do país. Agora o Brasil precisa encontrar um ponto de união em meio às diferenças, como é próprio de um Estado democrático de direito. É o momento, senhor presidente Eunício de Oliveira, é o momento de a política voltar a liderar as grandes questões da nação. Para que possamos voltar à clássica divisão dos poderes, compete ao Legislativo cuidar do futuro, ao Executivo do presente e ao Judiciário pacificar os conflitos do passado e garantir segurança jurídica e previsibilidade de suas decisões para o futuro, porque isso é fundamental para o desenvolvimento e o progresso de uma nação e de um povo. Dou aqui o meu testemunho de que este Congresso Nacional, senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem se furtado às atualizações necessárias à Carta Constitucional. Tem realizado não só reformas constitucionais, como Vossa Excelência destacou em seu discurso, mas também aprovado projetos legislativos que aperfeiçoaram nossa legislação e o sistema de justiça em todas as suas áreas. A Lei 12.850 de 2013 é o exemplo maior disso. Ao definir organização criminosa e dispor sobre os meios de investigação e de produção de provas, com a possibilidade de realização da colaboração premiada, tem sido essencial nas investigações de combate à corrupção dos últimos anos. É necessário que se diga que nenhuma dessas investigações, senhor presidente eleito Jair Bolsonaro, seria possível se não fosse o Congresso Nacional ter aprovado esta legislação, entre outras que eu vou citar aqui. Emenda Constitucional número 35, aprovada em 2001,
o Supremo Tribunal Federal passou a não mais precisar de autorização do Congresso Nacional para investigar e processar os parlamentares. Deve apenas, no caso de investigação ou denúncia, comunicar o recebimento à Casa Legislativa, a qual poderá sustar o andamento da ação. A Lei Complementar 131/2009, que é conhecida como a Lei da Transparência, fundamental em uma república. A Lei Complementar 135/2010, a Lei da Ficha Limpa. Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.683 de 2012, que ampliou a abrangência do tipo penal de lavagem de dinheiro. A Emenda Constitucional 73 de 2013, que aboliu a votação secreta nos casos de perda de mandato de deputado e senador. A Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, entre tantas outras normas que foram aprovadas. Sem esse arcabouço jurídico, não seria possível a atuação que nós temos hoje na seara do judiciário e das funções essenciais à justiça. Senhoras e senhores, é momento de reafirmar o nosso comprometimento com a manutenção e a longevidade da Constituição de 1988, que hoje celebramos. Vivemos em um Brasil diferente, que demanda sempre a atualização constitucional e legislativa dentro dos marcos da própria Constituição. Como já venho defendendo desde o meu discurso de posse em setembro deste ano, é hora de celebrarmos, senhores presidentes da República, atual e futuro, senhor presidente do Congresso Nacional e do Senado, senhor presidente da Câmara dos Deputados, celebrarmos, poderes da República e sociedade civil, um grande pacto nacional para junto trilharmos um caminho na busca por reformas fundamentais que precisamos enfrentar. Destaco 3, que serão desafios imediatos para o futuro imediato. Reforma da Previdência, uma reforma tributária e fiscal e a promoção da segurança pública. Com o devido diálogo, devem ser construídos acordos e realizadas as reformas dentro de um quadro de segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal exercerá, como vem exercendo, o importante papel de árbitro dos eventuais conflitos, garantindo a solidez, a segurança jurídica e a paz social, função última da Justiça. Finalizo, mais uma vez, lendo o artigo 3º da nossa Carta Magna, que estabelece como objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tenho que esse artigo 3º da Constituição é um verdadeiro mito fundante da nossa nação. Renovamos neste aniversário de 30 anos nosso compromisso com a soberania popular, com a democracia, com a separação e a harmonia entre os poderes da República, com o pluralismo político, com a tolerância, com o combate a todas as formas de discriminação, com a liberdade de expressão e de opinião, uma imprensa livre que é fundamental para a República e a democracia, tão caras ao livre e independente exercício do mandato. E, acima de tudo, com a Constituição da República, o pacto fundante da nossa nação. Permaneçamos unidos na trilha como nação de uma mudança pregoada por Ulisses Guimarães, uma mudança que tem como real protagonista, na verdade, o cidadão brasileiro e como guia a Carta Cidadã por ele batizada. Assim, nosso pacto fundante, rumo ao país com o qual sonhamos e idealizado pelos constituintes. O Supremo Tribunal Federal estará sempre a postos como o garante desse pacto da nação. Parabéns, presidente Eunício de Oliveira,
por esta celebração tão emocionante e tão importante dos 30 anos da Constituição. Parabéns a Vossa Excelência. Vida longa à Constituição de 1988 e que Deus abençoe a nação brasileira. Antes da palavra ao presidente Michel Temer, eu queria fazer uma consulta ao presidente eleito, deputado Jair Bolsonaro, que se deseja fazer uso da palavra nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em retornar a essa casa, rever velhos amigos, fazer novas amizades. Estamos aqui num dos centros do poder, juntos, Executivo, Legislativo e Judiciário. Tem um compromisso, como agora há pouco discursou aqui o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli. A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine. Agradeço por Ele ter salvo a minha vida há pouco tempo e dizer a todos, na topografia existe 3 nortes, o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético, mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Juntos, presidente Toffoli, querido Rodrigo Maia e demais autoridades aqui da mesa, vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito no povo brasileiro, acredito em nosso potencial. Meu muito obrigado a todos e peço a Deus que nos ilumine a todos para continuar traçando os destinos que o nosso povo merece. A felicidade e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Antes de conceder a palavra ao presidente da República, Michel Temer, eu convido para compor a mesa o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, e faço um convite aqui especial para compor a mesa também o nosso ex-vice-presidente da Constituinte do Brasil. O presidente era Ulisses Guimarães e o vice-presidente era o cearense Mauro Benevides, que eu faço questão que venha compor a mesa conosco. Acabei de ver agora, também era presidente do Senado e Mauro Benevides, e vice-presidente da Constituinte do Brasil. Quero convidar para fazer uso da palavra ao presidente Michel Elias Temer. Tem a palavra, Vossa Excelência. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que serei brevíssimo. E para sê-lo, eu começo saudando, digamos, rapidamente a mesa diretora, a partir do presidente Eunício, do presidente Toffoli, do presidente Sarney, do presidente Rodrigo Maia, da senhora procuradora-geral, Raquel Dodge, do presidente eleito Jair Bolsonaro, do vice-presidente Mourão, do Mauro Benevides. Enfim, eu saúdo também a todas as autoridades que se encontram no plenário. E, ao fazê-lo, eu quero dizer, por meio dos deputados e senadores, representantes do povo e representantes dos estados, que nós saudamos especialmente o povo brasileiro, porque os senhores são representantes do povo brasileiro. E nessa brevíssima manifestação, eu quero secundar as palavras daqueles todos que aqui se manifestaram. E, ao secundá-las, dizer fundamentalmente, a partir do presidente Eunício, a partir do presidente Rodrigo Maia, do presidente Jair Bolsonaro e do presidente Toffoli, que as palavras todas foram de homenagem à Constituição.
na convicção mais absoluta de que não há caminho fora da Constituição. E eu confesso que, neste momento, eu estou aqui, se eu quisesse, presidente Jair Bolsonaro, ter uma palavra que fosse o mote, o norte, o caminho para a minha fala, eu diria que a palavra é recordação. Porque, de fato, ao constituinte que fui, foi meu primeiro mandato, ao lado de tantos outros constituintes que aqui eu vejo, né? Aquela recordação nos rejuvenesce. E nos rejuvenesce precisamente porque eu me recordo da grande agitação, Antônio Jesus, que havia aqui na Constituinte. O povo todo ingressando pelo Congresso Nacional, o povo todo, todos os setores da nacionalidade, Maria Badia, trazendo para o interior do Congresso Nacional as suas reivindicações, e reivindicações que eram filtradas e acolhidas. Portanto, quando o presidente Ulisses Guimarães disse, muito apropriadamente, que esta é a Constituição cidadã, ele quis dizer que era uma Constituição cidadã na voz e no conteúdo, porque o conteúdo que se deu foi precisamente pela voz do povo brasileiro. Portanto, quando eu vejo aqui que nós todos estamos a saudar, e daí a oportunidade deste encontro promovido pelo Congresso Nacional, pelo Eunício, pelo Rodrigo Maia, por todos, não é? Nós estamos aqui recordando a Constituição de 88, mas não recordando-a para esquecê-la, ao contrário, recordando-a para preservá-la e fazer com que daqui a 70 anos estejamos todos aqui comemorando o centenário da Constituição de 88. Portanto, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer que a Constituição trouxe inegáveis avanços, não é? Até porque é interessante, eu registro um fato curioso. Os senhores sabem que a expressão Estado democrático é sinônimo de Estado de direito. E nós estávamos tão enfáticos na história da democracia no país, que nós logo encimamos o texto constitucional com a expressão Estado democrático de direito, para revelar a participação, não é, de todo o povo brasileiro. E quando falamos, como mencionou o ministro Toffoli, a harmonia e independência entre os poderes, era na convicção mais absoluta de que nós somos autoridades constituídas, nós não somos titulares do poder. Titular do poder é o povo que no dia 7 de outubro foi às urnas e elegeu Jair Bolsonaro, elegeu deputados e senadores. Este é realmente o titular do povo. Mas é preciso, como nós somos órgãos exercentes do poder, fazer aquilo que o nosso ministro Toffoli está dizendo, fazer encontros, não é, entre os poderes do Estado, porque a unidade, se no passado o poder era único no Estado absolutista, no Estado democrático, o poder é dividido entre 3 órgãos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E eu sei que o presidente Toffoli já conversou com o presidente Jair Bolsonaro, já conversou conosco, já conversou com os membros do Congresso Nacional, para que permanentemente, mensalmente ou bimensalmente, haja um encontro dos chefes dos poderes para que possam direcionar o país no caminho que a Constituinte de 88 nos indicou. Eu não tenho dúvida que a Constituinte indicou o melhor caminho. E, ao fazê-lo, realmente teve os olhos postos nas ansiedades e nas expectativas do povo brasileiro. Por isso, presidente Eunício, eu quero cumprimentá-lo por esta oportunidade. Afinal, você trouxe para cá as autoridades todas do passado, como o presidente Sarney, do passado apenas cronologicamente, mas do presente, porque a todo momento o presidente Sarney, tal como disse o presidente Toffoli, está a nos ensinar a todos um exemplo de moderação, de equilíbrio, de serenidade, de tranquilidade, que é preciso nos momentos atuais. De modo que, ao cumprimentar os meus colegas parlamentares, né, que comigo conviveram, tanto os de 88 como os sequentes, porque aqui fiquei 24 anos. Eu quero, mais uma vez, finalizar dizendo que a minha palavra é palavra de recordação. Eu não quero ser como aquela professora de história, que era tão velha, que não precisava estudar, ela só se recordava. Mas de 88, eu estou me recordando e cumprimentando aqueles constituintes de 88 que produziram um novo Brasil. Meus cumprimentos a todos. Obrigado, presidente. A presidência comunica
o lançamento das seguintes produções. 1. Revista de Informação Legislativa, produzida pelo Senado Federal, que será distribuída nas bancadas parlamentares na mesa desta sessão. A revista está disponível também para o download no portal do Senado Federal. 2. Lançamento do livro digital Poder Legislativo, a Constituição, do capítulo 1 do título 4 da Constituição de 1988, produzida pelas edições Câmara dos Deputados e disponível para o download na livraria da Câmara dos Deputados. Lançamento do novo audiolivro da Constituição Federal de 88, disponível na livraria da Câmara dos Deputados. Lançamento do livro infantil Plenarinho, Brasil em Construção, 30 anos da Constituição Cidadã, direcionada ao público infantil. Lançamento da publicação O Tribunal de Contas da União e os 30 anos da Constituição Federal de 88, uma edição do Tribunal de Contas da União que também será disponibilizado ao público. Eu convido a todos, nesse momento, pedindo a compreensão dos constituintes, dos líderes, dos presidentes de partido, mas numa sessão solene como essa, uma sessão que integra as duas casas do Congresso Nacional, com presenças tão ilustres. Há alguns oradores que pediram a palavra e, por hábito, eu jamais negaria a palavra a alguém que tem função aqui nessa casa e, portanto, eu vou pedir apenas a compreensão àqueles que se inscreveram para a utilização do tempo de 5 minutos, tendo em vista o número de vários oradores que se inscreveram. E, pela ordem, eu concedo a palavra ao deputado Simão Cecim, que representa também aqui a Câmara dos Deputados na liderança do PP. Deputado Simão Cecim. Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, senhor presidente da República Michel Temer, senhor presidente eleito, deputado Jair Bolsonaro, senhora doutora Raquel, procuradora-geral da República, senhor presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, senhor presidente, vice-presidente do Congresso, deputado Fabinho, meu caro, estimado colega constituinte, vice-presidente, nosso querido Mauro Benevides, foi delegação do Partido Progressista e, em seu nome, eu uso a tribuna. Junto-me às comemorações dos 30 anos da existência da Constituição brasileira, que ajudei a elaborar. Talvez seja o mais antigo nessa casa, 40 anos consecutivos. Participei dos debates anteriores, participei da decisão, participei, enfim, antes, durante e depois da Constituinte. Deus me deu saúde e o povo do meu Estado os votos para ter a extraordinária sorte de participar de todo o processo de elaboração da Constituinte, repito, desde os debates iniciais sobre a forma e o método da Constituição. Nós, parlamentares constituintes, fomos, na verdade, os intérpretes da vontade popular num processo iniciado na campanha eleitoral de 86. Uma campanha que, em todos os cantos do Brasil, foi campo de debate e de propostas para uma nova Constituição. Eleitos, recebemos da sociedade a delegação para representá-la, sem que ela, contudo, se ausentasse. O povo esteve todo o tempo presente nos corredores, nas galerias e plenários do Congresso Nacional. Quem não veio pessoalmente escreveu, telefonou, participou de todas as formas. O povo deu a melodia,
o ritmo e fez a harmonia. O legislador escreveu a partitura. Nenhuma das constituições nascidas antes de 88 representou com mais veracidade o enunciado fundamental presente na abertura de todas elas. Nenhuma outra teve autoridade por si mesma para provar que, aspas, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Fecho aspas. Houve quem profetizasse na época que o Brasil seria ingovernável com a nova Constituição. Outros denunciaram a obra como ambiciosa demais. Olhando o passado com os olhos no presente e a consciência no futuro, eu não tenho dúvida, o Brasil sem ela seria ingovernável. A Constituição submeteu o Estado e os governos à vontade soberana da sociedade. A Constituição nos deu a lei da responsabilidade fiscal, aboliu a censura, democratizou a informação, colocou o Ministério Público sob os alicerces que autorizam hoje o mais forte e eficiente combate à corrupção. Abriu a iniciativa popular a prerrogativa de legislar diretamente. Ambiciosa demais, há leis, muitas delas, que ao regulamentar a Constituição mostraram que a ambição era o forte desejo de criar um Brasil justo, algo plenamente possível. Aí estão, entre outras, a Lei Maria da Penha, a lei que reconhece e assegura os direitos das pessoas com deficiência, a lei que pune com rigor e discriminação o preconceito, a lei que garante a liberdade de manifestação do pensamento, da crença e de outros cultos. A lei que reconhece os direitos dos trabalhadores, dos idosos e dos idosos com mais de 80 anos, lei de minha autoria. A Constituição é imperfeita? Sem dúvida, é porque todos somos. Mas o povo soberano também a entendeu assim e por isso autorizou que o Congresso Nacional a modifique. A mesa comunica que aos presentes que a excelentíssima senhora doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e os excelentíssimos senhores presidente Michel Temer, presidente da República, e o presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente acompanhou aí os discursos dos membros da mesa diretora nessa cerimônia de comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. Quem acompanhou também os discursos direto do plenário foi o repórter Caian Messina, que agora conversa com a gente ao vivo. Caian, falando novamente com você, o que você destaca a respeito desses discursos, entre eles também do presidente eleito Jair Bolsonaro, que pelo que a gente acompanhou já deixou aí a casa? Já sim, Patrícia. Inclusive, foi uma quebra de protocolo que aconteceu aqui. Normalmente, não é praxe nessas sessões mais formais, como é o caso dessa sessão solene aí pelos 30 anos da Constituição, o presidente eleito pedir a palavra e falar. Mas, claro, foi um gesto de deferência feito pelo presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Ele perguntou a Jair Bolsonaro se ele realmente queria fazer uso da palavra e, para surpresa de todos, já que isso não estava previsto, Jair Bolsonaro, então, fez um breve discurso, começou falando que se sente honrado ao retornar aqui ao Congresso Nacional, lembrando que ele é um deputado federal, é presidente eleito, mas também é deputado federal há 28 anos e saudou também amigos que ele fez aqui e futuros amigos que virão, um gesto aí de conciliação, um gesto de tentar chamar para a base do governo parlamentares que realmente se alinharem à plataforma defendida por Jair Bolsonaro, que inclui, inclusive, as reformas constitucionais. O presidente eleito também fez questão de dizer, ele foi instado a falar sobre a Constituição em um recado ali, meio maroto, que foi dado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, já que Toffoli, no início da fala, disse que, olha, eu estou vendo que Jair Bolsonaro tem aí nas mãos um exemplar da Constituição e eu lembro
lembro que o senhor Jair Bolsonaro já se comprometeu a cumprir a Constituição e eu tenho certeza que cumprirá. Então, depois deste recado nada velado que foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro disse o seguinte: olha, são alguns nortes que a gente tem na vida, o norte magnético, o norte real, mas o norte da democracia é o cumprimento à Constituição e isso realmente eu vou fazer. Jair Bolsonaro também agradeceu a Deus por estar aqui, que segundo ele salvou a vida dele, também afirmou que realmente vai cumprir a Constituição e vai fazer de tudo para tentar mudar o Brasil. Os discursos aqui foram realmente, de maneira geral, muito protocolares, muito solenes, saudando mais a data de 30 anos da Constituição do que realmente dando alguns recados. O maior deles foi dado, como eu já disse, pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. Mas o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, fez questão de dizer que a Constituição brasileira ela já foi remendada, já houve emendas constitucionais e isso faz com que realmente seja um texto vivo. E nessa ocasião, ao falar sobre as mudanças na Constituição, ele aproveitou para dizer que algumas alterações são muito necessárias e citou nominalmente a reforma da Previdência. Resta saber qual reforma da Previdência realmente o plenário vai continuar a votar ou se será realmente a proposta defendida pelo presidente Michel Temer ou alguma aí, com alguma alteração mais pontual feita por Jair Bolsonaro ainda durante este ano, ou existe uma terceira possibilidade de uma reforma da Previdência completamente diferente da que já tramita no Congresso Nacional, feita integralmente pela equipe do futuro governo. Eunice Oliveira, presidente do Senado, fez mais um discurso saudando a Constituição, assim como a procuradora Raquel Dodge, que é justamente da Procuradoria-Geral da República, também saudou a Constituição. Agora, o que realmente chamou muito a nossa atenção foi a tietagem em torno do presidente eleito. Claro, é natural, né? Quando algum presidente chega aqui à Câmara dos Deputados, os parlamentares acabam realmente aproveitando para tirar aquela foto, claro. Só que estamos em anos, né, de mídia social. A campanha de Jair Bolsonaro foi muito calcada, por exemplo, na internet. Então, o que se viu realmente foi uma enormidade de parlamentares fazendo vídeos, fazendo fotos, alguns inclusive, como o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez ali um videozinho, um mini vídeo na despedida de Jair Bolsonaro aqui do Congresso Nacional. E o ponto mais polêmico, talvez, desta tietagem foi logo na chegada, Jair Bolsonaro, um parlamentar ali no meio pediu: faz o gesto da arminha, aquele gesto que notabilizou Jair Bolsonaro. Ele fez que não e mandou então um coraçãozinho. É o Jair Bolsonaro, paz e amor. Jair Bolsonaro, presidente eleito, né? Caia, obrigada pelas informações que chegam aí direto de Brasília. A gente vai seguir acompanhando essa cerimônia que ainda acontece na capital federal e também os passos do presidente eleito Jair Bolsonaro, que ainda tem uma reunião marcada com o presidente Michel Temer para discutir esse governo de transição. A gente volta já já com outras informações. O Manhã Band News fica por aqui. Na volta do intervalo, você fica na companhia de Eduardo Barão com o Band News no meio do dia. Eu tô de volta amanhã. Ótima terça-feira para você.